Por décadas, El Salvador foi considerado um dos países mais violentos do mundo. O índice de homicídios era alto todos os anos e guerras travadas por gangues deixavam a população aterrorizada, sob risco constante. Muitos até foram embora, principalmente para os Estados Unidos, para fugir desse cenário caótico. Recentemente, porém, a eleição de um presidente polêmico levou a mudanças drásticas, com a segurança de volta para as ruas e pessoas que tinham saído voltando a morar no país. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o governo de Nayib Bukele, um dos líderes mais populares do mundo. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse é o canal Espalhavo. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje estou aqui com o Digo Black. E aí, Digo? E aí, tudo papito? certo? Tudo certo. Tranquilo, de volta agora, né? Graças a Deus, Passou um né? tempinho sem gravar por algumas questões aqui, agora estamos de Sim. volta. O Digo, inclusive, tem uma questão bem séria, né? É verdade, mano. Fui atropelado na BR aí, eu quebrei o dedão. Então não fiz é 8 qualquer pontos na questão, canela. não é qualquer coisa, É né? verdade. A gente tava cobrando aqui, pô, Digo, qualquer acidentezinho agora já não quer mais gravar. A gente falava bastante do Nicolas, né? Aí agora eu tô na mesma situação. Sorte que eu não ando de moto. Aí, ó. Então acho que essa é a lição que a gente tem pro vídeo de hoje. Mas então qual vai ser a meta de likes pra esse Que vídeo? like hoje eu quero 1.500 likes. 1.500 likes, então a gente conta com você se bater essa meta, bora pro vídeo. Bom, o Bukele, atual presidente de El Salvador, nasceu lá em 1981 e o pai dele, o Armando, era um engenheiro químico de origem palestina e muçulmana. A mãe dele, a Olga, era uma pessoa católica, então eles já eram bem envolvidos na religião. E a família do pai migrou de Jerusalém para San Salvador, em El Salvador, né, no início do século XX, com passaportes otomanos. O pai dele era um líder religioso, então era uma pessoa bem respeitada em El Salvador por conta disso. Ele, inclusive, ajudou a estabelecer algumas das primeiras mesquitas da América Latina. E a família do Bukele, no geral, assim mesmo, não só o pai dele, mas outras pessoas também, era uma família considerada de certo destaque no cenário empresarial do país. Então, ele tinha também algumas portas abertas por conta disso. Antes de ele entrar para a política, então, ele trabalhou no setor de publicidade, gerenciando algumas empresas militares e prestando serviço a um partido de esquerda que nasceu de um grupo guerrilheiro. Isso é uma coisa curiosa, porque hoje o Bukele é um pouco mais relacionado à direita, mesmo que ele não fale ali, que é uma questão de direita e esquerda, depois a gente vai explicar melhor esse ponto, mas se a gente for ver, ele é mais relacionado à direita, mas ele começou lá então a vida na política em um partido de esquerda. Esse partido é o Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, o FMLN, que marcou então o início dele, né, nesse cenário, e por esse partido ele foi eleito prefeito da cidade de Nuevo Cuscatlán em 2012 e de San Salvador em 2015. Bom, depois de algumas divergências que ele teve dentro do partido, ele foi expulso em 2017, mas isso acabou gerando um outro caminho para ele, que fez com que ele se tornasse a pessoa que ele é hoje. Então, ele fundou um movimento chamado Nuevas Ideias, né, que se chama Novas Ideias, obviamente, que se reforçou com uma aliança com outro partido e levou Bukele à presidência do país em 2019, com 53% dos votos. Bom, por muito tempo então se discutiu ali sobre ele não ter uma ideologia política clara, que ele era uma pessoa que se adaptava às circunstâncias. Por exemplo, lá no início ele teve relações próximas com o governo Trump, e agora de novo, né, agora com a volta do Trump ele continua ali fazendo acordos e realmente tendo o Trump como um aliado, mas ao mesmo tempo ele tinha se aliado à China em alguns projetos, então ele era uma pessoa que conseguia ali um diálogo com direita, com esquerda, com centro, enfim, era uma pessoa que começou usando muito disso para crescer também. No Brasil, desde o início ele já recebia mais elogios da direita, mas mesmo assim cresceu muito com a imagem de ser essa pessoa sem um lado, né? Por exemplo, na pandemia ele fez bem diferente de líderes de direita, né? Por exemplo, o Trump, o Bolsonaro, que a gente viu aqui de perto, inclusive, tiveram certo modo de lidar com a pandemia. Já o Bukele, que mesmo sendo relacionado à direita, ele fez um lockdown bem rigoroso, diferente desses outros que eu citei. Então, de fato, ele ia mostrando algumas diferenças de outros líderes de direita, mesmo que várias das atitudes que ele tomou eram mais ligadas para esse lado. Bom, mas então o que chamou a atenção de fato e fez ele se tornar tão popular foram, claro, as mudanças que ele promoveu no país. O principal ponto foi a redução da violência, já que El Salvador era conhecido por ser um país muito violento e perigoso. O país chegou a ser chamado até de capital do assassinato do mundo, e para ter noção, no início de 2016 havia uma média de um homicídio por hora no país, isso em um país de apenas 6 milhões de pessoas, então é um número muito alto, e a guerra de gangues que existia por lá, por exemplo, com o MS-13 contra o bairro 18, fez muita gente fugir do país, então procurar outros lugares para morar e tal, mas agora a situação é tão diferente que muitas dessas pessoas estão voltando. Isso é doido por causa que a gente sabia que El Salvador era um dos países mais perigosos
pra qualquer pessoa aí, né? A gente sabe que tem muito país que algumas pessoas não podem ir, digamos, pessoas tatuadas, Japão, alguns lugares são proibidos, mulheres viajarem por Oriente Médio, Arábia Saudita, mulheres já tem mais dificuldade, mas tipo, El Salvador era um local perigoso pra qualquer pessoa. E até as pessoas que moravam lá, que nem tu falou, muita gente fugiu de lá com medo de ser, tipo, morto ou represado por causa dessas gangues, né? Realmente o cenário era bem caótico por lá e muito perigoso. E então, com o Bukele, os índices nesses sentidos, né, de violência, taxa de homicídio e coisas nessa linha, caíram muito. E a população, então, agora está relatando ali uma certa normalidade que não se via em muito tempo. Vamos dar um contexto aqui, né? Bom, as gangues que a gente citou, elas aterrorizavam o país, então extorquiam empresas, travavam ali guerras territoriais. Realmente o país era muito perigoso para todo mundo, como o Diego falou. Só que em 2022, principalmente, o número de homicídios começou a cair muito. Em 2023 foi um ano de muito destaque, porque houve 154 homicídios no ano inteiro, isso representando uma queda de 97,7% em comparação com 2015, considerado o pior ano do país. Bom, mas como que o Bukele conseguiu fazer isso, né? Claro que não foi ele sozinho, né? Mas que medidas que ele tomou ali para fazer com que esse número caísse? Uma das formas, é uma forma muito polêmica, inclusive, foi que ele deu um controle para ele mesmo muito maior do que um presidente normalmente teria. Então teve um ponto específico que fez tudo isso mudar, que foi lá em 2022, quando 87 pessoas faleceram em um único fim de semana. Isso fez então que ele sentisse que era o momento de dar um basta e de tomar uma medida mais drástica. Ele então declarou estado de emergência, suspendendo ali alguns direitos constitucionais e autorizando prisões sem mandato, que claro, gerou prisões em massa, além de ele ter enviado o exército por todo o país. Pô, imagina o cara dar um mandato desse, mano, que tipo assim... Tu pode prender sem precisar quem tu quiser, tá meio que isso. Claro. Pode chegar em mim, você na rua e falar, tá preso, é isso aí, não tem mandato, mas... O policial tinha uma desavença com alguém da, tipo, sei lá, da vizinhança. Pode se aproveitar pra isso. Então, até março de 2025, né, o mês passado, no caso, mais de 85 mil pessoas foram detidas sob suspeita de envolvimento com gangues. Isso porque esse regime ele tá sendo prorrogado pelo Congresso a cada mês, já que o Congresso é dominado pelos chamados bukelistas, né, pessoas que estão do lado dele e apoiam essas medidas dele. Então, essa medida drástica que ele tomou lá em 2022 está sendo prorrogada até hoje. Então, por conta disso, o país hoje é o país que tem a maior taxa de pessoas presas no mundo. E há uma dúvida, inclusive, sobre a sustentabilidade financeira desse sistema, já que o Bukele está gastando muito para manter essas pessoas presas. E também algo muito importante, que são críticas pelo fato de autoridades estarem supostamente prendendo inocentes, já que eles não precisam de mandato, né? Como o Diego falou, eles podem simplesmente chegar numa pessoa que às vezes já tinha alguma outra desavença, ou enfim, só decidir prender uma pessoa, já que não precisa de mandato, isso é muito facilitado. E o próprio vice do Bukele disse que poderia haver inocentes entre os presos, mas que o perfeito é inimigo do bom. Então, basicamente, a linha que eles seguem ali é de que assim, antes não tá prendendo ninguém, agora pelo menos tá prendendo alguém. Todo mundo. Tá indo inocente junto? Tá, mas tá indo os mau elementos junto também. É meio que essa a linha que eles estão seguindo, né? Então... De 10 pessoas que a gente tá prendendo, 9 for inocente, pelo menos a gente pelo menos tem um errado ali, né? Então eles seguem uma linha realmente bem rígida nesse sentido. Em 2024, inclusive, um homem chamado Juan Carlos Cornejo deu uma entrevista à CNN contando que foi preso justamente. Ele disse que acredita que foi alvo apenas por sua aparência, porque ele tem cabelo comprido, tatuagens, e que decidiram prender ele por conta disso. Pô, a gente ri aqui, mas, pô, isso aí é muito triste, mano, porque olha só, ele foi preso por ter cabelo comprido e tatuagem. Quem aqui dentro do estúdio tem cabelo comprido e tatuagem? Tá ligado? Quem tá falando... Eu, né? Eu seria um cara que com certeza me fuderia nesse caso aí. Então realmente isso abriu uma brecha ali para que isso acontecesse várias vezes, né? Claro que esse é um caso, mas tem suspeita de que muitos outros casos aconteceram. Claro. Então nesse caso específico ele ficou 5 meses preso e conseguiu ali uma libertação depois do socorro jurídico humanitário apresentar um habeas corpus. Esse socorro humanitário é um grupo que dá assessoria em caso de violações de direitos humanos e segundo o grupo, inclusive, entre 33 e 35 mil pessoas foram detidas de forma arbitrária, sem qualquer justificativa desde o início do estado de emergência. Então tem já essa estimativa aí feita por esse grupo. Tem também algumas denúncias de tortura, né, que as autoridades estariam torturando as pessoas. Essas denúncias foram feitas por organizações de defesa dos direitos humanos, então tem esse outro lado que também é muito importante e faz com que o Bukele também seja muito criticado. Bom, e outra medida muito importante que ele tomou, medida necessária inclusive para prender o tanto de gente que ele estava planejando prender, foi investir na criação da maior prisão da América Latina e uma das maiores do mundo. É o Centro de Confinamento do Terrorismo, chamado CECOT, que foi inaugurado em janeiro de 2023. Então esse centro é uma prisão de segurança máxima que fica na cidade de Tecoluca e tem a capacidade
capacidade de abrigar 40 mil detentos. Ela tem inclusive uma área de 116 hectares e conta com 19 torres de vigilância operadas por equipes de 7 soldados cada. O complexo todo ali da prisão é cercado por 4 anéis de segurança, incluindo muros de concreto de 2 km de extensão e cercas elétricas. Além disso, a segurança é feita por uma equipe de 600 soldados e 250 policiais, além dos guardas penitenciários. Caramba, então tem bastante gente envolvida nisso aí. Então realmente é muito difícil de você ter alguma brecha para talvez uma fuga, esse tipo de coisa, né? Eles estão realmente cercados por muita gente, por muita coisa, por muito artifício ali de segurança. Pô, mas se os caras prenderam 35 mil pessoas inocentes, então esses caras tudo aí não estão fazendo É que na verdade aí também conta em outras prisões também as pessoas podem ter ido, não é só nessa, né? Mas nessa tem muita gente também, né? Então, pra gente ter noção de como é a condição dentro dessa prisão, cada cela é equipada com 2 banheiros, 2 pias e 80 beliches sem colchões, destinadas para mais de 100 detentos por unidade. Então isso dá uma média de 0,6 metros quadrados de espaço por detento. Pô, isso aí não fecha, né, mano? 80 beliche pra mais de 100, alguém vai ter que dormir no chão, né? Eles ficam realmente... Tem até algumas imagens que já... Tem gente que conseguiu já gravar vídeo lá dentro e tal, né? Que gravaram imagem de como funciona lá dentro. Então, realmente, as condições são muito difíceis. Bom, atualmente a prisão abriga cerca de 14 mil membros de gangues, né? Claro que tem pessoas presas por outros motivos, ou então, talvez inocentes, né? E todos esses membros de gangues foram acusados de terem executado pelo menos uma pessoa. E segundo as autoridades, quem é enviado ao Secote nunca será liberado. O ministro de Segurança, inclusive, o Gustavo Villatoro, disse que eles não têm piedade em crimes relacionados à vida. Ele disse o seguinte: acho que essa é a maneira de enfrentar um serial killer. Você tem que trabalhar, tem que preparar suas leis para que, quando os colocar na prisão, eles nunca sejam liberados, porque a sociedade não merece isso. Alguém que todos os dias mata pessoas, violenta nossas meninas, como você pode mudar a mente deles? Não somos estúpidos. Ele também faz críticas ali aos grupos de direitos humanos que agora acusam o governo de abusos. Ele fala coisas como assim: onde que estavam esses grupos quando a gente estava perdendo 30 salvadorenhos em nosso país por dia? O Bukele também segue a mesma linha, né, sendo muito inflexível. Inclusive em 2022 ele disse para os defensores dos direitos humanos pegarem para eles os membros das gangues. Então ele realmente se mantém muito firme nas suas posições. Até porque, claro, para ele tá tudo dando muito certo, né? A taxa de aprovação sempre é muito alta nas pesquisas que fazem lá no país. E ele foi reeleito em fevereiro de 2024 com 82% dos votos, então é um número muito alto, ele tem uma moral muito grande no país, e de fato ali em relatos e entrevistas a população agradece o que ele fez, porque é óbvio, né, se as pessoas antes não conseguiam sair na rua, ou sair na rua e via ambulância para um lado, guerra para o outro, polícia, tiro... Famílias que perderam entes queridos. Então aí tomam medidas que realmente fazem com que isso, não que acabe 100%, mas que reduza drasticamente. É claro que para a população é uma coisa positiva, né? Assim, vendo por esse lado, né? Então, mesmo que existam essas críticas por outros lados que não podem ser ignorados, né? Essa questão de prender pessoas arbitrariamente, denúncias de tortura, são coisas que têm que ser realmente levadas muito a sério, mas é óbvio que para a pessoa que antes não conseguia sair na rua, agora ela consegue andar tranquilamente ali pela cidade dela, ela vai ter certo apreço ali pela pessoa que tomou medidas visando isso, né? Bom, o Bukele, então, acredita que as medidas que ele toma, embora sejam duras, são necessárias para o bem do país, e vamos ver agora, então, o que rola daqui pra frente, né? Há também uma preocupação, porque em 2029 seu mandato chega ao fim e ele já declarou que não buscaria o terceiro mandato, então pode ser que entre uma pessoa talvez muito diferente, porque ele realmente segue uma linha muito única, né? Uma linha bem específica que talvez se entre uma pessoa que faça coisa muito diferente possa gerar um caos no país novamente, né? Então vamos acompanhar o que vai acontecer daqui pra frente. Ou até que quando chegar lá, né, ele muda de ideia e fala, não, vamos ter um terceiro mandato aí, um quarto, um quinto e nunca mais pode ser também, nunca mais sai do poder, né? Ainda mais que é uma pessoa que tem uma moral muito grande no país atualmente, né? Então, agora eu quero saber de vocês, né? Deixa a opinião nos comentários o que vocês acham desse mandato dele. Claro que a gente não tá lá pra saber no dia a dia como era, mas vendo os relatos, vendo os números, o que vocês acham dos discursos deles também. Enfim, comente aí, deixa o like se gostou do vídeo e se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Tamo junto, até a próxima.